No centro desta trágica história estavam dois indivíduos cujas vidas se tornaram inextricavelmente entrelaçadas. Evelyn Goslin, uma professora de inglês de 34 anos na Briarcliff Community College, era conhecida por sua mente brilhante e palestras cativantes. Zane Holloway, um calouro esforçado com sonhos de se tornar um escritor, foi atraído por ela como uma mariposa por uma chama. O que começou como mentoria lentamente se transformou em uma teia de manipulação, desejo e, por fim, assassinato. À medida que os investigadores desvendavam as camadas do relacionamento deles, eles descobriram uma história sombria de exploração, obsessão, fantasias distorcidas e desespero mortal. A jornada de Evelyn Goslin para Briarcliff foi pavimentada com elogios acadêmicos e turbulências pessoais. Nascida de pais ricos em Boston, Evelyn demonstrou sinais precoces de inteligência excepcional. Seu pai, um banqueiro de investimentos austero, e sua mãe, uma socialite com um fraco por coquetéis, proporcionaram a Evelyn todas as vantagens materiais, mas pouco apoio emocional. Desde jovem, Evelyn aprendeu a usar seu intelecto como um escudo, enterrando-se em livros para escapar da fria realidade de sua vida doméstica. Ela se destacou na escola, pulando 2 séries e entrando em Harvard. Foi lá que Evelyn descobriu sua paixão pela literatura inglesa e seu talento para cativar uma audiência. Após completar seu doutorado em Yale, Evelyn parecia destinada a uma posição de prestígio em uma instituição da Ivy League. No entanto, um escândalo envolvendo um caso com seu orientador de tese casado arruinou esses planos. Os julgamentos sussurrados e a rejeição velada da comunidade acadêmica levaram Evelyn a buscar refúgio na pequena cidade de Briarcliff. Na Briarcliff Community College, Evelyn rapidamente se estabeleceu como uma estrela em ascensão. Suas palestras sobre literatura renascentista e poesia moderna atraíam alunos de outros departamentos, e seus métodos inovadores de ensino lhe renderam a admiração de colegas e alunos. Dra. Goslin era a epítome do sucesso, brilhante, linda e dedicada ao seu ofício. Mas por trás da aparência impecável, existia uma mulher assombrada pelo seu passado, e movida por uma necessidade insaciável de validação. Os relacionamentos de Evelyn eram frequentemente intensos, mas breves, deixando-a com uma sensação de vazio e incompreensão. Ela ansiava pela adoração de seus alunos, deleitando-se com a admiração deles e incentivando sutilmente sua dependência em sua orientação. Uma avaliação psicológica conduzida após sua prisão revelaria mais tarde um transtorno de personalidade complexo, caracterizado por traços narcisistas e um medo profundo de abandono. Foi esse coquetel perigoso de inteligência, carisma e problemas emocionais não resolvidos que preparou o cenário para seu encontro fatal com Zane Holloway. Nele, Evelyn viu não apenas outro aluno para moldar, mas uma chance de recuperar a juventude e a paixão que sentia escapar. O caminho de Zane Holloway até a Briarcliff Community College foi longe de ser típico. Nascido em um bairro da classe trabalhadora, Zane era o caçula de 4 filhos em uma família que lutava para sobreviver. Seu pai, um trabalhador da construção civil, passava longas horas em canteiros de obras, enquanto sua mãe fazia malabarismos com vários empregos de meio período para colocar comida na mesa. Desde cedo, Zane encontrou consolo no mundo dos livros. Enquanto seus irmãos se destacavam em esportes e habilidades práticas, Zane era o sonhador da família. Ele era frequentemente encontrado rabiscando histórias em cadernos surrados ou perdido nas páginas de livros de bolso desgastados, emprestados da biblioteca local. Os anos de Zane no ensino médio foram marcados por inconsistência acadêmica, brilhante em matérias que capturavam sua imaginação, como inglês e história. Ele lutava com as estruturas rígidas de matemática e ciências. Sua orientadora, Sra. Ramírez, lembrou Zane tinha uma faísca de genialidade quando se tratava de escrever, mas ele não tinha a disciplina e a confiança para realmente brilhar. Apesar de seu potencial, as notas de Zane eram medíocres e suas pontuações no set ficaram aquém de suas aspirações. As cartas de rejeição das faculdades dos seus sonhos foram um duro golpe para ele. Mas por trás do temperamento artístico de Zane, escondia-se um jovem lutando contra a insegurança e uma necessidade desesperada de validação. Foi essa combinação de talento bruto, vulnerabilidade emocional e um desejo ardente de provar seu valor que fez de Zane o alvo perfeito para a manipulação de Evelyn Goslin. Nela, ele viu não apenas uma mentora, mas uma porta de entrada para o mundo intelectual e artístico ao qual ele tanto desejava se juntar. Com o início do semestre de outono, Zane jamais poderia imaginar que sua busca pela grandeza literária o levaria por um caminho sombrio de concessões éticas, envolvimento emocional, e finalmente às margens do lago Briarcliff, onde sua jovem vida seria tragicamente interrompida. O primeiro dia da aula de redação avançada foi um ponto de virada nas vidas de Evelyn e Zane. Embora nenhum dos dois pudesse prever o curso trágico que seus caminhos tomariam, Evelyn, impecavelmente vestida com um blazer e saia lápis sob medida, dominava a sala com sua presença. Seus olhos percorreram o mar de caras novas, parando momentaneamente em Zane, encolhido na última fila, mexendo nervosamente em sua caneta. Enquanto Evelyn iniciava sua palestra introdutória sobre o poder da narrativa, Zane se viu cativado. Suas palavras pareciam falar diretamente com ele, acendendo uma paixão que ele havia enterrado há muito tempo.
Quando ela pediu à turma que compartilhasse seus autores favoritos, Zane surpreendeu-se ao levantar a mão. Sua voz tremeu levemente enquanto falava de sua admiração por James Baldwin, recebendo um aceno de aprovação de Evelyn. Após a aula, Evelyn aproximou-se de Zane. Ela tinha ficado impressionada com sua percepção, e o encorajou a considerar submeter um trabalho à revista literária da faculdade. Zane, curado de orgulho, gaguejou seus agradecimentos. Essa breve interação plantou as sementes do que se tornaria uma obsessão perigosa para ambos. Ao longo das próximas semanas, Zane se tornou presença constante no horário de atendimento da Evelyn, o que começou como discussões sobre tarefas. Gradualmente evoluiu para conversas profundas sobre literatura, vida e as aspirações de Zane. Evelyn, reconhecendo o talento bruto e a vulnerabilidade de Zane, começou a moldar sutilmente suas interações. Ela se inclinava para perto quando revisava o trabalho dele, seu perfume pairando no ar. Seu feedback era uma mistura cuidadosa de elogios e críticas, projetado para manter Zane constantemente buscando sua aprovação. Ela compartilhava histórias pessoais, criando uma ilusão de intimidade que confundia os limites da relação aluno-professor. A colega de classe de Zane, Amélia, mais tarde disse aos investigadores: "Todos nós notamos como a Dra. Goslin tratava Zane de maneira diferente. No início, nós estávamos apenas com ciúmes da atenção, mas olhando para trás, havia algo estranho nisso. Conforme as provas do meio do semestre se aproximavam, Zane estava com dificuldades em suas outras aulas. A pressão para manter sua bolsa pesava sobre ele." Sentindo seu sofrimento, Evelyn fez seu primeiro movimento explícito. Após uma reunião particularmente longa no escritório, ela colocou a mão no braço de Zane e falou suavemente: "Eu vejo tanto potencial em você, Zane. Eu odiaria ver isso ser desperdiçado por causa de algumas matérias difíceis. Talvez pudéssemos elaborar um acordo para garantir seu sucesso." Zane, ingênuo e desesperado para se provar, não conseguiu reconhecer o território perigoso em que estava entrando. Ele interpretou a oferta de Evelyn como uma tábua de salvação, uma chance de se concentrar em sua verdadeira paixão, sem o medo de perder sua bolsa de estudos. Enquanto o outono pintava o campus de Briarcliff em tons de dourado e vermelho, o relacionamento de Evelyn e Zane se intensificou. Ela o convidou para eventos literários exclusivos, apresentando-o aos seus colegas como um protegido promissor. Zane, intoxicado por este novo mundo de estímulo intelectual e senso de pertencimento, começou a depender de Evelyn para mais do que apenas orientação acadêmica. Evelyn, por sua vez, deleitava-se com a dependência de Zane. Ela arquitetava cuidadosamente cada interação para aprofundar o apego emocional dele, mantendo, ao mesmo tempo, uma negação plausível. Para seus colegas, ela estava apenas cultivando um aluno talentoso. Para Zane, ela se tornou o centro do seu mundo. Quando o semestre de outono estava chegando ao fim, os limites entre mentor e aluno tinham se tornado irrevogavelmente turvos. A escrita de Zane, antes repleta de diversas influências, agora imitava o estilo e as preferências de Evelyn. Seu círculo social havia encolhido, com cada vez mais tempo dedicado a sessões extras de estudo com a Dra. Goslin. Nem Zane nem Evelyn perceberam completamente a teia perigosa que estavam tecendo. Com a aproximação das férias de inverno, o relacionamento deles estava à beira de um precipício, prestes a mergulhar em profundezas sem retorno. As férias de inverno marcaram um ponto crítico no relacionamento de Evelyn e Zane. Com o campus praticamente deserto, eles se viram envolvidos em um vórtice de emoções intensas e cruzaram limites. Evelyn, sob o pretexto de oferecer mentoria adicional, convidou Zane para o seu apartamento fora do campus para discutir o trabalho final dele para a turma dela. A noite começou de forma bastante inocente, com Evelyn servindo chá e envolvendo Zane em um debate acalorado sobre literatura pós-moderna. Mas, à medida que as horas passavam e as inibições diminuíam, a atmosfera mudou. Evelyn, sua voz baixou para um sussurro, começando a compartilhar histórias pessoais de suas próprias lutas como uma jovem acadêmica. Ela se retratou como um gênio incompreendido, perseguida por colegas invejosos e presa às estruturas rígidas da academia. Zane, já impressionado com o intelecto de Evelyn, sentiu-se atraído cada vez mais para o mundo dela. Ele viu nela uma alma gêmea, alguém que realmente entendia a luta do artista. Quando a mão de Evelyn roçou na dele, a carga elétrica entre eles era inegável. O que aconteceu em seguida seria um ponto de discórdia na investigação posterior. Evelyn alegou que Zane iniciou o beijo, dominado pela paixão juvenil. Zane, em sua declaração final, insistiu que Evelyn havia orquestrado toda a noite para esse fim. Independentemente de quem deu o primeiro passo, aquela noite marcou o início de um relacionamento físico, que teria consequências devastadoras. Com o início do novo semestre, o caso secreto de Evelyn e Zane se intensificou. Encontros clandestinos em sua sala se transformaram em longos fins de semana em pousadas isoladas. Evelyn enchia Zane de presentes, livros raros, canetas caras, um laptop para substituir o seu modelo antigo. Ela enquadrava cada presente como um investimento em seu futuro como escritor, o prendendo ainda mais a ela. As notas de Zane, que estavam medianas em suas outras aulas, de repente dispararam. Evelyn usou sua influência para intervir em seu nome com outros professores, pintando-o como um gênio incompreendido,
que simplesmente precisava da orientação certa. Ela prometeu a Zane que, com sua ajuda, ele conseguiria uma vaga em um prestigiado programa de mestrado em artes, contornando os requisitos habituais. Mas à medida que a dependência de Zane por Evelyn crescia, sua ansiedade também aumentava. A emoção inicial de seu romance proibido começou a dar lugar à culpa e ao medo de ser descoberto. Sua escrita, antes vibrante e única, tornou-se uma pálida imitação do estilo de Evelyn. Seus poucos amigos restantes notaram seu crescente isolamento e comportamento errático. Evelyn, sentindo o desconforto de Zane, dobrou a aposta em sua manipulação, alternando entre elogios exagerados e críticas cruéis. Mantendo Zane em um constante estado de turbulência emocional, ela o convenceu de que o relacionamento deles era especial, um encontro de almas gêmeas que o mundo comum jamais poderia entender. Em uma atitude particularmente assustadora, Evelyn começou a insinuar que o sucesso de Zane dependia inteiramente de sua boa vontade. Durante um encontro tenso em seu escritório, ela comentou casualmente: seria uma pena se o Conselho de Ética investigasse a melhora repentina nas suas notas. Eles poderiam ter a impressão errada sobre como você as tem conquistado. A ameaça implícita era clara. Zane, preso entre sua ambição e seu crescente senso de desconforto moral, começou a se fechar em si mesmo. Suas anotações no diário desse período, recuperadas mais tarde pelos investigadores, pintam o retrato de um jovem em profundo sofrimento emocional. 15 de fevereiro, eu não sei mais quem sou. Tudo o que conquistei parece contaminado, mas como algo tão errado pode parecer tão necessário? 3 de março, e diz que é a única que realmente me entende. Talvez ela tenha razão. A ideia de perdê-la me apavora mais do que qualquer coisa. Enquanto a primavera florescia no campus de Briarcliff, a teia de mentiras e manipulação havia se tornado tão densa, que Zane mal conseguia se lembrar da sua vida antes de Evelyn. Sua família, preocupada com suas ligações para casa cada vez menos frequentes, planejou uma visita surpresa. Evelyn, paranoica com a possibilidade de ser descoberta, forçou Zane a rejeitá-los, causando uma dolorosa ruptura. Foi durante esse tempo que Zane começou a se abrir com seu colega de quarto, Trevor. Embora não tenha revelado toda a extensão de seu relacionamento com Evelyn, ele compartilhou o suficiente para que Trevor ficasse profundamente preocupado. Os olhares preocupados de Trevor e as perguntas incisivas sobre o relacionamento de Zane com a Dra. Goslin provariam mais tarde ser o fio condutor que começaria a desvendar todo o sórdido caso. À medida que o semestre se aproximava do fim, a pressão sobre Evelyn e Zane se intensificou. O relacionamento deles, construído sobre uma base de manipulação e falsas promessas, começava a ruir sob o peso de suas próprias contradições. Nenhum dos dois poderia ter previsto o desfecho violento que estava prestes a acontecer. Um fim trágico para um romance que nunca deveria ter começado. O catalisador para os eventos trágicos que se seguiram veio na forma de um e-mail aparentemente inofensivo. A Dra. Fiona Sullivan, reitora de artes liberais, contatou Evelyn sobre a notável reviravolta académica de Zane, expressando interesse em apresentá-lo no boletim informativo da faculdade. Para Evelyn, esta consulta bem-intencionada acendeu um sinal de alerta. O pensamento de um maior escrutínio sobre as conquistas de Zane a encheu de pânico. Em frenesi, Evelyn chamou Zane ao seu escritório após o expediente. A tensão era palpável enquanto ela andava de um lado para o outro na sala, delineando o perigo em que estavam. Zane, já desgastado por meses de manipulação emocional, sentiu os últimos vestígios de sua autoestima desmoronando. Foi nessa atmosfera carregada que Zane finalmente encontrou a coragem para confrontar a realidade de sua situação. Sua voz mal acima de um sussurro, ele disse: isso não está certo, Evelyn. O que estamos fazendo está me destruindo. A reação de Evelyn foi rápida e cruel. Sua fachada acolhedora se rompeu, revelando a manipuladora implacável por trás dela. Ela lembrou Zane de tudo o que tinha feito por ele. Como seu sucesso se devia inteiramente à sua influência. Em um momento arrepiante, ela perguntou: você realmente acha que seria alguma coisa sem mim? Você não passa de um garoto de cidade pequena com delírios de grandeza. Eu que te fiz, Zane. Com os olhos abertos para a natureza tóxica do relacionamento deles, sentiu uma onda de raiva e instinto de sobrevivência. Ele respondeu: isso acaba agora. Vou contar tudo ao reitor. Evelyn ficou pálida. Seu mundo cuidadosamente construído estava à beira do colapso. Em uma última tentativa de manter o controle, ela alternou entre ameaças e súplicas, lembrando Zane das consequências que ambos enfrentariam se a verdade viesse à tona. Mas algo havia mudado em Zane. A névoa da paixão e da manipulação havia se dissipado, revelando a dura realidade de sua situação. Ele se virou para sair, com a mão na maçaneta, quando a voz de Evelyn, agora fria como gelo, o interrompeu. Se você sair por aquela porta, eu garanto que você nunca mais escreverá. Zane parou, o peso de suas palavras pairando no ar. Então, sem olhar para trás, ele saiu, deixando Evelyn sozinha com as ruínas de sua fantasia distorcida. Os dias seguintes foram um borrão para Zane e Evelyn. Zane, encorajado por sua decisão, confidenciou toda a extensão do caso a seu colega de quarto, Trevor. Juntos, eles decidiram contar a verdade ao reitor Sullivan. Evelyn, enquanto isso, entrou em pânico. Ela alternava entre tentativas desesperadas de contatar Zane e esforços frenéticos para encobrir seus rastros. Ela apagou e-mails, picotou documentos e pediu favores a colegas para atestarem seu caráter.
Enquanto Zane se preparava para se encontrar com o reitor, ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. As ameaças de Evelyn ecoavam em sua mente, mas ele estava determinado a recuperar sua vida e sua integridade. Mal sabia ele que Evelyn, levada ao limite pela iminente exposição de seus crimes, estava formulando um plano desesperado e mortal para silenciá-lo para sempre. Na noite do assassinato, Zane Holloway saiu da biblioteca pouco depois da meia-noite. Sua mente, preocupada com a reunião que ele havia agendado com o reitor Sullivan na manhã seguinte, enquanto caminhava pelo caminho deserto que contornava o lago, ele não percebeu a figura emergindo das sombras atrás dele. Evelyn Goslin havia passado o dia em um estado de planejamento frenético. Sua mente racional havia sido dominada por uma mistura tóxica de medo, raiva e desespero. Em sua realidade distorcida, silenciar Zane tinha se tornado a única maneira de preservar a vida que ela havia construído. Ela esperou por horas, observando a entrada da biblioteca, uma grande pedra apertada em suas mãos trêmulas. Quando Zane se aproximou de uma curva isolada no caminho, Evelyn agiu. O primeiro golpe pegou Zane de surpresa, fazendo-o tropeçar para frente. Ele se virou, choque e traição estampados em seu rosto ao reconhecer sua agressora. Evelyn, eu confiei em você. Ele ofegou. Mas Evelyn estava além da razão, com uma força nascida do desespero, com uma pedra na mão. Ela o golpeou repetidamente enquanto ele estava no chão. As tentativas de Zane de se defender foram enfraquecidas por sua relutância em machucar a mulher, que ela uma vez admirara e amara. Após seu ato violento, Evelyn permaneceu paralisada. A realidade do que tinha feito a atingindo em cheio. A névoa pareceu-se adensar, abafando o som do corpo de Zane enquanto deslizava pelo aterro para as águas escuras do lago. Com eficiência mecânica, Evelyn começou a encobrir seus rastros. Ela recolheu os pertences espalhados de Zane, limpando-os para remover as impressões digitais antes de jogá-los na água. Ela vasculhou a área em busca de qualquer evidência que pudesse ligá-la à cena. Enquanto a primeira luz da aurora começava a romper a névoa, Evelyn voltou para seu apartamento, suas roupas encharcadas e enlameadas. Nos dias seguintes, Evelyn tentou manter uma fachada de normalidade. Ela dava suas aulas, participava das reuniões da faculdade, tudo enquanto lutava contra o caos interno de sua culpa e medo. Quando o desaparecimento de Zane foi reportado, ela fingiu preocupação, até mesmo juntando-se às equipes de busca organizadas pela faculdade. Mas o peso de seus atos cobrou seu preço. Colegas notaram seu comportamento distraído e um nervosismo atípico. Um professor de psicologia que conhecia Evelyn há anos, mais tarde recordou. Havia uma selvageria em seus olhos, uma tensão em seus movimentos. Era como se ela estivesse constantemente prestes a fugir. O álibi cuidadosamente construído por Evelyn começou a se desfazer quase imediatamente. A pedra que ela havia usado como arma, descartada às pressas numa lixeira atrás de seu prédio, foi descoberta por um funcionário da manutenção. Imagens de câmaras de segurança colocaram seu carro perto do lago, na noite do desaparecimento de Zane, contradizendo sua afirmação de ter ficado em casa a noite toda. Conforme a investigação se intensificava, a paranoia de Evelyn atingiu novos patamares. Ela se convenceu de que todos sabiam seu segredo. Em um momento de pânico, ela tentou fugir, empacotando apressadamente uma mala e sacando grandes quantias em dinheiro de sua conta bancária. Foi esse comportamento errático que acabou levando à sua ruína. O corpo de Zane, lastrado por pedras, foi descoberto por um grupo de estudantes em uma pescaria de fim de semana. A terrível descoberta chocou a comunidade de Briarcliff e marcou o começo do fim para Evelyn Goslin. A descoberta do corpo de Zane Holloway transformou o caso de desaparecimento em uma investigação completa de homicídio. A detetive Samantha Reeves, uma veterana do Departamento de Polícia de Briarcliff, assumiu o caso. Seus primeiros passos foram isolar a cena do crime e solicitar uma análise forense completa da área ao redor do lago Briarcliff. A autópsia revelou que Zane morreu de traumatismo craniano contuso, com afogamento como causa secundária da morte. O legista observou ferimentos defensivos nos braços de Zane, indicando que ele havia tentado se proteger do seu agressor. Conforme a notícia do assassinato se espalhava, o campus idílico da Briarcliff Community College se tornou um foco de especulação e medo. Estudantes cochichavam pelos corredores, lançando olhares desconfiados para seus colegas e professores. A administração, desesperada para controlar a narrativa, realizou conferências garantindo aos pais e à comunidade que este foi um incidente isolado. A detetive Reeves e sua equipe iniciaram o meticuloso processo de entrevistar os amigos, familiares e colegas de Zane. Foi durante essas entrevistas iniciais que o colega de quarto de Zane, Trevor Lawson, forneceu a primeira pista crucial. Trevor revelou o relacionamento conturbado de Zane com a professora Goslin, incluindo referências vagas a um acordo que havia deixado Zane cada vez mais angustiado nas semanas que antecederam seu desaparecimento. Essa informação levou os investigadores a examinarem Evelyn Goslin mais de perto. Superficialmente, ela parecia ser uma mentora de luto, desolada com a perda de um aluno promissor. No entanto, à medida que os detetives investigavam mais a fundo, inconsistências em sua história começaram a surgir. Uma descoberta ocorreu quando analistas forenses descobriram traços de terra na pedra,
usada para atacar Zane, que correspondiam a amostras do jardim de Evelyn. Além disso, imagens de segurança de um posto de gasolina perto do lago Briarcliff mostraram o carro de Evelyn na área na noite do assassinato, contradizendo seu álibi. À medida que as evidências se acumulavam, os colegas de Evelyn começaram a se apresentar com suas próprias observações. Um professor do Departamento de Psicologia se lembrou de uma conversa perturbadora com Evelyn poucos dias antes do desaparecimento de Zane. Ela parecia agitada, disse ele aos investigadores. Ela continuava falando sobre como não podia deixar que tudo pelo que havia trabalhado fosse destruído por um mal-entendido. A investigação tomou outro rumo quando os detetives descobriram uma série de e-mails entre Evelyn e Zane. Embora cuidadosamente redigidas, as entrelinhas dessas mensagens insinuavam um relacionamento impróprio. Especialistas em TI recuperaram rascunhos de e-mails excluídos da conta da faculdade de Evelyn, que eram muito mais explícitos, detalhando sua manipulação de Zane e seus medos de ser exposta. A busca no apartamento de Evelyn rendeu provas condenatórias. Escondido em uma gaveta trancada, os detetives encontraram o diário de Zane, que detalhava a evolução do relacionamento deles e seu crescente desejo de terminá-lo. Com a riqueza de provas físicas e depoimentos de testemunhas, o gabinete do promotor se sentiu confiante em acusar Evelyn Goslin de homicídio em primeiro grau. A prisão causou uma onda de choque na comunidade, destruindo a imagem da professora brilhante e dedicada e expondo o lado obscuro das dinâmicas de poder. No meio acadêmico, enquanto Evelyn era levada algemada, a verdadeira extensão de seu engano começou a se desvendar, deixando a comunidade de Briarcliff lutando com a questão de como uma predadora como ela havia se escondido em plena vista por tanto tempo. Ao longo das próximas horas, a confissão completa de Evelyn veio à tona, pintando um quadro perturbador de manipulação, abuso de poder e, por fim, assassinato. Ela falou sobre sua atração inicial pelo talento e vulnerabilidade de Zane, como tinha sido fácil moldá-lo à sua vontade. Sua voz se encheu de amargura ao relatar a decisão de Zane de expor o relacionamento deles, descrevendo-a como uma traição que não lhe deixou outra opção a não ser silenciá-lo permanentemente. O julgamento de Evelyn Goslin foi breve, mas intenso. A acusação apresentou uma montanha de evidências, da análise forense à confissão da própria Evelyn. Apesar de uma vigorosa defesa que tentou pintá-la como vítima de sua própria doença mental, o júri levou apenas 6 horas para retornar um veredicto de culpada em todas as acusações. A juíza, com a voz carregada pelo peso do momento, condenou Evelyn à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. As consequências do julgamento trouxeram mudanças significativas na Briarcliff Community College. A administração implementou novas diretrizes rígidas que regem as interações entre professores e alunos, e o treinamento obrigatório para reconhecer e relatar comportamentos inapropriados foi instituído. Enquanto Briarcliff lentamente começava a se curar, a tragédia deixou uma marca indelével na comunidade. As margens do lago Briarcliff, antes um lugar de tranquilidade e reflexão, agora representavam um lembrete sombrio da escuridão que pode se esconder por trás das fachadas mais respeitáveis, e das consequências trágicas quando a confiança é abusada e o poder é desenfreado.